problema, né, dos alunos invadindo a live. Não, porque nem dá, né? Então pronto, começamos oficialmente. Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos. Espero que todos estejam bem. Coloquem, quem já colocou, coloque de novo, porque o chat agora está sendo salvo. Tudo que foi escrito no chat vai direto para o meu drive, depois eu confiro quem foi os alunos que participaram da videoconferência. Coloca o nome completo, a turma e a série, e vamos começar, né? Vamos começar para não empaiar muito vocês aqui. Deixa eu só abrir aqui a atividade. Pessoal, vou primeiro para o resumo, né? Depois eu vou para a atividade. Mais uma vez, bem-vindos, né? Enquanto estou abrindo aqui o PDF. Ixi, travou aqui, mas assim mesmo, pronto. Pessoal, na aula passada, a gente falou sobre um tema bem bacana. A gente falou sobre a reforma protestante, né? Só ver aqui. Opa, só conferir. Foi isso mesmo. A gente falou sobre a reforma protestante. A gente viu mais especificamente a reforma protestante e a contra-reforma. Eu vou comentar bem por cima mesmo, né? Qualquer coisa, conferir a aula, tá lá, tá disponível. Então vamos lá, pessoal. Quais foram os motivos para ocorrer essa reforma protestante? O que vocês acham que é a reforma protestante? Pode chutar. Não tem problema não. Digam aí o que vocês acham que... O que é a reforma protestante? Podem chutar, não tenho medo não, pessoal. Oi? Gente, tá me ouvindo? Pode chutar qualquer coisa, gente. Não estou dando nota por isso, não. Não tenho medo de errar. Alguém se habilita? Deixa eu ver aqui. Ninguém. Ixi, mas tá fraco o negócio. Pessoal, basicamente, o que acontecia aqui, né? A gente tinha uma dominação da religião católica apostólica romana, né? Ela dominava. Opa, alguém tá pedindo para participar tudo. Vai acontecer algumas coisinhas que vão deixar algumas pessoas descontentes, né? Vai ter uma crise religiosa. A gente vai ver que os reis eles vão meio que fortalecer o poder e vão começar a rivalizar com o Papa. Quem for chegando agora, coloca o nome completo e a turma e a série, né? A gente vai ver também que vai ter um choque da condenação dos lucros da igreja e os interesses da burguesia, porque a igreja condenava, né? Dizia que as pessoas não podiam acumular bens, coisa que a igreja fazia. Então os burgueses ficaram, né? Poxa, como é que eu critico um negócio desse? E faço, né? E vai ter algumas críticas da igreja, como por exemplo, vai ter umas críticas que algumas pessoas vão dizer que os cristãos estão perdendo, né? Estão se desvirtuando do que era a igreja original, eles estão usufruindo das riquezas, estão tendo um luxo, uma ostentação, coisa que era condenada. Vai ter um certo descaso dos cultos e ritos, né, de alguma parte do clero, e também vai ter um desrespeito às regras religiosas. Só que a gota d'água vai ser a venda da simonia. O que é uma simonia, pessoal? Era bênção, favores, né, objetos sagrados, coisas, cargos eclesiásticos, né, cargos na igreja. E a venda de indulgências. O que era indulgências? Era um papelzinho, pessoal, que você comprando, tá aqui o papel, né? A pessoa pecou, comprou o papelzinho, tá perdoado, tá salvo, vai para o céu. Aí o pessoal vai achar isso um absurdo, né? Como é que pode? A pessoa mata todo mundo, mas está salvo por comprar um papelzinho, e o papel era barato, não era caro. Isso tudo vai, né, dar origem a uma nova igreja cristã. Vai chegar um monge chamado Martinho Lutero, em 1517, que vai apresentar suas 95 teses. O que tinha nessas 95 teses, né? 95 apontamentos que ele discordava da igreja, coisas que como a pessoa deveria se portar, entre outras coisas, né? A gente vai ver que vai ter certos debates, né, entre o Lutero e alguns sábios da igreja. Em 1520, né, o monge vai ser ameaçado de excomunhão, né, ser expulso da igreja.
Porque eles, vamos expulsar esse cara, ele vai se calar, vai ficar. Só que o Lutero manteve as críticas, né? E não se importou muito, rompeu com a igreja de vez. E vai iniciar uma reforma e formalizar os princípios dele, né? E vai fundar essa confissão de Habsburgo. O que vai dizer, né, essa confissão de Habsburgo? É um documento de 1530 que vai dizer algumas coisas, como, por exemplo, você está salvo pela fé e não pelas obras, né? Vai ter uma livre interpretação da Bíblia, como eu até disse em vídeo. As primeiras missas, como eram? Apenas o padre, né? Os bispos tinham acesso à Bíblia, a missa era de costas para as pessoas e era toda em latim. Ou seja, mesmo que você fosse para a missa, você não entendia nada. O padre dava a interpretação dele. Então ele vai abolir isso, vai negar isso. E vai ter também a abolição do celibato clerical. O que é o celibato clerical? Vocês sabem que padre não pode casar, né? Então, o celibato clerical é basicamente isso. Os padres, os bispos, o pessoal da igreja não poder casar. Coisa que na igreja protestante já não vai ser proibido, né? Enfim, a gente vai ver também que vai ter uma substituição do latim pelo idioma nacional e outras coisas. A gente viu também na aula anterior que vai, a partir dessa vertente do protestantismo, né, vai aparecer outras igrejas, que vai ser, né, por exemplo, a igreja do Calvino, que vai ser um francês, que vai se converter ao protestantismo e vai ter sua própria interpretação. Uma das interpretações do Calvino, pessoal, é o seguinte: o Calvino ele vai acreditar que tem uma coisa chamada predestinação divina. O que é isso? Que você já nasce com o seu caminho todo traçado, com o seu meio que destino. E no final, você já nasceu, ou você já nasce julgado, ou você já nasce salvo. Como não tinha como a gente saber, né, na visão dele, só quem tinha esse conhecimento era Deus, então a melhor forma era você tentar e torcer para já ter nascido salvo, né? Enfim, a gente vai ver, né, que após a morte do Calvino, a doutrina dele vai ser interpretada pelo seu seguidor. E como eles tinham tanta certeza que esse Deus existia? Pois é, porque, pessoal, no período da Idade Média, não se tinha ateus. Você podia até ter uma pessoa que não concordasse com o conceito de Deus, mas eles acreditavam que existia uma força superior, uma força divina que comandava e que tinha criado tudo. Só que, inicialmente, só tínhamos a Igreja Católica. Apareceu o Lutero, que vai com essa igreja protestante, que vai dizer que as pessoas têm que ter acesso à Bíblia, têm que ter a sua interpretação, e a partir disso vai nascer outras igrejas. E daí vai aparecer igrejas, como a gente tem hoje em dia, Testemunhas de Jeová, evangélicas, adventistas, dentre várias outras igrejas, né? Enfim, o Calvino ele vai chegar com essa predestinação divina, né? E o Calvino ele tinha a visão de que a riqueza, né, era um sinal de graça. Se você é rico, você tem prosperidade financeira, é uma vontade de Deus. Então, pessoal, se a igreja dele está dizendo que é uma vontade de Deus, né, que a riqueza é um sinal de graça, os burgueses, que era o pessoal que tinha, né, o dinheiro na época, vai apoiar essa religião. Aí a gente vai ver também a igreja anglicana. O que vai acontecer na igreja anglicana? Vai ter um rei, né, chamado Rei Henrique VIII, que ele era casado com a Catarina de Aragão. O que aconteceu? O rei Henrique, ele estava insatisfeito com a esposa porque ela não dava herdeiros para ele. Então, ele vai pegar e vai querer se separar. Só que vocês sabem que na igreja católica, a única forma, né, naquele tempo, hoje em dia até que dá certo, mas naquele tempo, a única forma de separação era se você ficasse viúvo. Ele não queria matar a mulher dele, né? Então ele pediu para o Papa, pro Papa Clemente VIII, que anulasse o casamento. Só que ele vai ser negado, né? Que é aquilo, o que Deus uniu, o homem não separa, né? Então ele vai se ver insatisfeito, o rei Henrique VIII, e vai perceber que na igreja anglicana você podia casar de novo, né? Então ele, se eu posso casar de novo aqui, então eu vou virar anglicano, né? E aí ele vai virar anglicano, se separar da Catarina,
e vai se casar com a Ana Bolena, que vai desobedecer o Papa. E aí ele vai perceber, nessa igreja aqui eu vou me dar bem, né? E vai criar um negócio chamado ato de supremacia, que era um ato, uma atazinha, que dizia que ele ia se tornar o novo chefe da igreja anglicana, né? Se o rei é o chefe da igreja anglicana, o que, é que vocês acham que vai acontecer? O rei de um lugar. Tem a igreja católica aqui e a anglicana. O rei se torna o chefe da igreja anglicana. O que, é que vocês acham que vai acontecer com a igreja anglicana, pessoal? Ela vai crescer ou ela vai diminuir? Vou tentar ser mais simples. Você é rei na sua casa. Tem a igreja católica e a igreja anglicana. E a igreja católica estava dominando. Aí o rei vai ver, olha, uma igreja que dá para fazer algumas coisas que eu quero. E eu sou o chefe dela. É claro que essa igreja ela vai crescer, né? Então a igreja anglicana ela vai se tornar a religião oficial na Inglaterra por ordem do rei. E o Estado ele vai confiscar algumas terras que pertencem à igreja católica. E aqui também temos algumas doutrinas, né, do luteranismo, calvinismo e o anglicanismo, que vai ter algumas diferenças. O Lutero ele vai defender que você é salvo pela fé, não pelos atos. Ou seja, não basta você ser bom, basta você ter fé. Já o calvinismo, né, e o anglicanismo, eles vão acreditar que você já nasce ou condenado ou salvo e por aí vai. E aí, pessoal, a gente viu também nesse mesmo capítulo a contra-reforma. Basicamente, o que aconteceu? A gente viu que vai ter o protestantismo. O Lutero vai vir e vai dizer a igreja está errada e tal. Algumas pessoas vão apoiar ele. Depois aparece o calvinismo e a igreja anglicana. A igreja católica vai abrir o olho, vai pensar, vixe Maria, se a gente não tomar uma medida, a gente vai perder fiéis. Perca de fiéis, perca de dinheiro. A gente tem que se remodelar. Se a reforma protestante veio, a igreja católica ela vai aplicar uma contra-reforma. O que é essa contra-reforma? Basicamente, pessoal, ela vai tentar se mudar, né? Ela vai mudar algumas coisas. Ela vai perceber que a reforma protestante estava tomando muita força, né, pela Europa, e a igreja católica estava perdendo muitos fiéis. Então eles vão fundar a contra-reforma, que era uma reforma da igreja católica, mudar algumas coisas, né? A partir do Concílio de Trento, que vai ser convocado pelo Paulo III. Basicamente, o que é que eles vão falar? Né? Eles vão reafirmar alguns dogmas e ritos e vão condenar aquela venda das indulgências dos cargos eclesiásticos. Como assim, Dela? A venda de indulgências, aquele papelzinho que eu disse que se comprasse estava perdoado, eles vão cancelar isso aí e eles vão parar, né, de vender alguns cargos. Não bastava você comprar para ter cargo dentro da igreja. Você agora teria que fazer seminários e tudo mais. Eles vão também fundar esses seminários para formar o clero, né? E vão também elaborar catecismo para ensinar o pessoal como, né, deve seguir os passos para ser salvo. Também vão fundar o Tribunal da Inquisição, do Santo Ofício da Inquisição, né? Basicamente, é um grupo que vai julgar e punir o pessoal que era contra Deus, que fazia heresias. Dentro vai ter o Index. O Index era um livro, basicamente é um livro, e nesse livro vai dizer quais eram os livros que estavam proibidos pela Igreja Católica, que eram os livros que, na visão deles, tiravam você do caminho de Deus, né? Vai ter uma certa perseguição aos protestantes, né, por parte da Igreja Católica. Oi. Meio que assim, não que eu não acredite, mas fica um pouco difícil de acreditar. É uma coisa que você não pode ver, nem pode ter certeza que realmente existe. Tipo, você sabe que ele tá lá no céu, por o que as pessoas contam. É meio que uma cultura já, você acreditar nisso. Sim. Desde criança as pessoas te ensinam já. Mas aí você começa a entender e pensa assim, como que a gente pode acreditar numa coisa que a gente não tem nem certeza que existe? Exato. Isso que você está falando se encaixa num negócio chamado fé. O que resumidamente, é a fé? A fé é você acreditar numa coisa sem você ter a plena certeza. Você, tipo, eu tenho fé que você vai tirar uma nota boa na disciplina de história. Não estou dizendo que você não vai tirar. Eu estou querendo dizer que eu acredito em você, independente do que você faça,
eu acredito no seu potencial, acredito que você consegue. No caso, a fé Assim, aqui, no quesito religioso, vai ser, eu acredito que exista, né? Mas é aquilo, como eu falei para vocês, a fé, pessoal, o mundo hoje existe inúmeras religiões, só de matrizes que tem base, né? Igreja Católica. A gente tem o quê? A Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Brasileira. A gente tem os protestantes, os testemunhos de Jeová, os evangélicos, os adventistas, enfim, os espíritas, a Umbanda, o Candomblé. São várias religiões. E tem as pessoas que não acreditam em nada, que também assim, são, as pessoas são meio os que ateus. elas seguem a cultura, né? Tipo, desde criança são ensinadas, eles aprendem a acreditar naquilo que está vendo ser meio que praticado. Mas eu Sim, acho que, tipo sim. assim, a nota é mais fácil de você acreditar por o fato de essa pessoa querer tirar nota boa, estudar e tirar nota boa. Mas aí o fato de, tipo assim, acreditar numa coisa que a gente não pode ter certeza, nunca, meio que não vai poder ver, e a nota já é mais fácil. Sim, 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 certo, certo. É porque é assim, religião ela vai mexer muito com sentimentos e com a mente, né, do ser humano, como eu estava lhe falando. Você pode acreditar, você pode não acreditar, você pode seguir outros ensinamentos, outras filosofias. Vai de cada um. É tipo gosto. Por exemplo, tem pessoas que não acreditam porque são pessoas que gostam no caso, da experimentação científica. Como assim, dela? Por exemplo, se eu chegar e falar para vocês, esse livro cai, né? Aí você vai perguntar, Derlan, claro que vocês sabem que cai. Derlan, prove que cai. Tá aqui, ó, provei. Caiu, né? Só que se eu falar assim para você, o livro de história cai, mas eu não tenho o livro. Derlan, prove que cai. Não tem como, porque eu não tenho o livro, né? Aí, então tá errado, não existe. Então, vai daquilo, do que você acredita, do que socialmente você é moldado para acreditar, socialmente é moldado, como assim, Derlan? Vai ser pelo seu meio, né, pela sua criação, e pelo seu individual também, de acordo com a sua experiência de vida. Se você acha que é prudente acreditar, então você vai acreditar, né? Independente de ser religião católica, religião evangélica, ou religião de alguma outra matriz, né? Seja africana, enfim, japonesa, ou não acreditar, também tá de boa. O importante é que haja um respeito entre ambas as partes, né? Mas enfim, como eu estava falando aqui, porque eu acabo me perdendo um pouco. Contra-reforma, né? A gente viu a contra-reforma, que vai ser a medida da Igreja Católica para tentar não perder fiéis. E eles vão também ter algumas estratégias, por exemplo, como vocês sabem, na cultura não, na Bíblia, né? No livro escrito pelos apóstolos de Jesus, tem uma passagem que vai falar que Jesus transformou água em vinho. Eles vão meio que tentar fazer um aculturamento. Como assim? Por exemplo, se ele vai no Japão e vão tentar pregar o cristianismo no Japão. No Japão, vocês sabem que uma bebida que é muito. Ignorem os gatos que estão ali no fundo. No Japão, vocês sabem que tem uma bebida que é muito comum, que é o sake. O sake é tipo uma bebidazinha amargosa, meio salgada, que é muito comum para os japoneses. Então, eles mudavam algumas coisas. Por Tipo a exemplo, Jesus cachaça de lá, né? transformou água. Isso, é como se fosse a cachaça de lá. Eles vão falar, Jesus transformava a água em sake. Por quê? Para tentar trazer, né, os japoneses para a religião deles. O que acaba não dando muito certo. No Ocidente não vai funcionar. No Ocidente eles vão ter outras crenças. Eu vou agora só corrigir a atividade, que eu passei na semana passada, né? Isso. Deixa eu abrir aqui a página 49. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo. Pera ainda. Então, pessoal, na aula passada a gente viu a atividade da página 49, foi 4 questões. Eu vou comentar bem rápido, né? Se alguém se sentir à vontade, também se quiser comentar, não tem problema. Tem aqui, ó, vamos lá. Arte do luteranismo, né? Eu não vou ler esse texto para não pegar muito tempo, porque a aula já é corrida, né? Temos aqui 1, 2, 3 e 4.
Que elementos que compõem a pintura de Lucas Cranach foram representados em um único plano? Por quê? E qual o nome dessa técnica artística renascentista, né? Os elementos que compõem foram representados. Pessoal, os elementos aqui dessa imagem foram representados em um único plano, como assim? Em uma única tela. Não tem profundidade essa foto? Só aparece uma coisa na imagem? Sim ou não? Vocês só estão vendo uma coisa nessa imagem? Oi? É meio que várias situações que aconteceram, assim, ao decorrer do Exato. livro, né? Tipo, Exatamente, são várias situações. Então, os elementos que compõem a pintura foram representados em um plano? Não. Por quê? São vários planos. São várias histórias, como vocês estão vendo aqui, né? Qual o nome dessa técnica típica renascentista? Basicamente, pessoal, essa pintura dele aqui, ele fez uma narrativa bíblica. Se vocês repararam, aqui tem a ressurreição de Jesus, Adão e Eva, bem aqui, ó. Bem aqui também tem o Cristo crucificado, Moisés recebendo os 10 mandamentos, e por aí vai, né? A2. Quais outras características da arte renascentista estão presentes nessa pintura? Como eu falei, a arte renascentista, uma das coisas que a gente pode notar, a profundidade, né? Por exemplo, vocês estão me vendo aqui, vocês estão vendo que atrás tem um fundo, tem uma parede, né? O celular, vocês estão vendo que o celular é distante. O pessoal, eles vão começar, no período renascentista, a pintar, a fazer pinturas que tem uma profundidade, que você consegue ver que tem alguma coisa atrás. Nessa pintura aqui, vocês conseguem observar qual característica do Renascimento? A perspectiva. A perspectiva a gente consegue ver também algumas técnicas, né, de luz. A3. Como a ideia luterana de salvação pela fé foi representada nessa pintura, né? A ideia luterana de salvação pela fé, pessoal, é como eu falei para vocês. O Lutero, ele vai dizer que não basta. Tem pessoas que fazem bondade, né? Segundo a visão dele, fazem bondade esperando ser salvo. Não, vou ser bonzinho que eu tô salvo. Não, o Lutero ele vai dizer que você só vai ser salvo se você tiver fé. Então, como é que vocês acham que essa pintura aqui está representada, né? Ela está mostrando justamente a praticamente fé. a história da Bíblia, né? Exato, está mostrando praticamente a história da Bíblia. Ele não está mostrando aqui pessoas sendo boas, fazendo bom. Não, ele está mostrando a história da Bíblia. Se é a história da Bíblia, vai ter fé no meio, não vai? Então, A4. De acordo com a doutrina luterana, a única fonte da verdade é a Bíblia, e não a tradição ensinada pela igreja. Que elementos da pintura mostram a importância do livro sagrado para o luteranismo, né? Pronto, para o luteranismo, nessa pintura aqui, quais são as coisas que você observa na pintura? Nessa questão, bastava vocês falarem o que está aparecendo nessa pintura. Ó. Os 10 mandamentos de Moisés, a crucificação do Cristo, são as passagens da Bíblia. Adão e Eva, né? Os 10 mandamentos. Adão e Eva. O pessoal aí recebendo os 10 mandamentos, né? Isso, exatamente. Pronto, agora vamos para a próxima questão, que é da página 55. A primeira está dizendo o seguinte, ó. Leia a seguir as duas teses formuladas por Martinho Lutero e responda. Qual é o tema tratado em cada uma das teses representadas? De que modo essas teses se posicionam em relação à Igreja Católica, né? Erram, portanto, os pregadores de indulgências, que afirmam que a pessoa é absolvida de toda a pena e salva pelas indulgências do Papa. Deve-se pregar com muita cautela sobre as indulgências apostólicas, para que o povo não as julgue erroneamente como preferíveis às demais boas obras de amor. Pessoal, ele está falando o que nessas duas teses?
sobre o que ele está falando dessas duas teses? Qual é o tema? Tá na cara. Eu falei quase que gritando aqui. Ó, erram, portanto, os pregadores de indulgências que afirmam que a pessoa é absorvida de toda a pena e salvação pelas indulgências do Papa. O que vocês acham? Qual é o tema? Tá falando sobre o quê? Essa passagem. Tá na cara, pessoal. Tá falando sobre o quê? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Pronto. Essas duas passagens, pessoal, o tema delas é as indulgências, pessoal. Tá aqui, ó. Os pregadores de indulgências, salvo pelas indulgências. Muita cautela sobre as indulgências são as indulgências. Essas teses que se posicionam a Igreja Católica. Ele está falando de bem da indulgência ou ele está falando coisas negativas da indulgência? Positivas ou negativas? O Lutero, ele era a favor ou contra as indulgências? Não. Ele era contra, né? Então, basicamente, ó, Naum está dizendo o tema são as indulgências e de que modo essas teses se posicionam em relação a isso, né? Negativamente. O Lutero ele era contra as indulgências. Elabora uma síntese dos principais fundamentos da doutrina luterana. Basicamente, era só vocês dizerem como que era a doutrina luterana, né? Sobre o que ela baseava. Como eu falei para vocês, a doutrina luterana, ele vai dizer que você está salvo é pela fé, não pelo que você faz. Ele vai dizer que a Bíblia é livre, você é livre para entender a Bíblia como você quiser. Ele também vai dizer, né, que o celibato é errado, os pessoal da igreja podem casar sim, por aí vai. A3. Estabeleça a diferença no que diz respeito à salvação dos seres humanos entre as doutrinas calvinistas, luterana e católica. Basicamente, ó, o calvinismo vai dizer o quê? Que você já nasce ou salvo ou condenado, né? A doutrina luterana vai dizer o quê? Que você está salvo pela sua fé, pelo que você acredita. E a igreja católica, né? Ela vai dizer, né, que você era salvo pelas obras, você estava perdoado pelas indulgências, por aí vai. A quarta e última questão. Sobre o ato de supremacia, que era aquele ato que eu falei para vocês, que o rei Henrique vai fundar para se tornar o chefe da igreja anglicana. Em que contexto europeu esse decreto em inglês foi aprovado? Essa daqui podia estar tudo bem, se vocês não conseguiram fazer essa questão, ela estava realmente um pouco mais difícil. Eu coloquei mesmo, né, só para testar o nível de vocês. O ato de supremacia, pessoal, ele foi fundado no momento que a Inglaterra ela era assim muito forte, muito centralizada e que ela meio que batia de frente com o poder da Igreja Católica. AB, qual foi a principal decisão aprovada nesse decreto? O que o decreto do ato de supremacia dizia? Ele dizia simplesmente, pessoal, que o rei ia passar a ser o chefe da igreja anglicana. O chefe da igreja católica quem é? É o Papa. O chefe da igreja anglicana, depois do ato de supremacia, vai ser o rei. Basicamente, essas são as 4 questões. Vai ficar tudo gravado. Se vocês quiserem rever essas respostas, vocês podem dar uma olhadinha depois no vídeo, que eu depois vocês me peçam o link que eu libero para vocês o link da aula de hoje. Deixa eu só agora. Vamos agora oficialmente para a aula de hoje, né? Fizemos a revisão da atividade, a revisão do conteúdo. Tá tranquilo, né, até agora? Ou vocês estão com alguma dúvida? Tá de boa, dá para entender? Eu tô indo rápido demais. Beleza.
Então, a gente vai agora, pessoal, para a página 56. 56, o Estado absolutista e o mercantilismo. Sobre o Estado absolutista e mercantilista. Deixa eu ver o que vocês estão vendo aqui. Vocês estão vendo minha tela, né? A Europa... Estão vendo minha tela? Tá vendo? Beleza. A Europa Ocidental, pessoal, ela vai passar por uma série de transformações, né? Tanto política como socialmente. O transporte de mercadorias de uma cidade para outra vai, né, obrigava muito os comerciantes a passar vários feudos. O que é feudos? São tipo pequenas cidades, né, pequenos locais onde tinha uma aglomeração de gente. Cada um desses feudos, pessoal, ele tinha o quê? Um senhor feudal que estipulava, né, quais eram as leis, quanto que ia custar cada coisa de lá. Basicamente, seria similar ao quê, né? Imagine a Herutaba como feudo e o prefeito daqui como o senhor feudal. Em Cariré vai ser um outro feudo, o outro senhor feudal seria o outro prefeito, por aí vai, né? Cada localzinho, cada feudo tinha um senhor e ele dizia o que podia lá, o que não podia, quanto custava cada coisa, por aí vai, né? Essas restrições, pessoal, complicavam um pouco a vida do burguês, do pessoal que tinha condições financeiras, né? Porque cada feudo era diferente do outro. Então, os burgueses, eles vão começar a querer apoiar, né, que o poder fique todo na mão de um rei. Por quê? Se o poder fica todo na mão de um rei, não vai ter mais isso de um feudo diferente do outro. Vai ser tudo do mesmo jeito. Tudo vai ser unificado. A moeda vai ser a mesma. A moeda que eu comprar aqui vai ser a mesma moeda que eu vou comprar lá em Sobral, que eu vou comprar no Groaíras, e por aí vai, né? As leis vão ser a mesma e o imposto vai ser também o mesmo. O imposto que é cobrado aqui, é cobrado ali, é cobrado acolá, não vai ter tanta diferença. Isso ia ajudar demais os burgueses nessas trocas comerciais, né? O apoio também desses monarcas vai partir de alguns nobres, porque os nobres eles tinham sido enfraquecidos, né, com as cruzadas e a fuga dos servos deles para as cidades. E muitos aristocratas eles se aliavam ao rei em troca de benefício, né, de privilégio. Se eu sou amigo do rei, eu vou ganhar alguma coisa em troca. Aí esse processo de centralização do poder real ele vai ser bem longo e ele também vai sofrer uma certa resistência, principalmente da Igreja Católica e dos senhores feudais. Por que, Derlan, que a Igreja Católica era contra? Porque isso ia bater de frente com o poder do Papa, com o poder do rei. O rei ele ia conseguir os senhores feudais, se tem um rei, né, eles vão ser subordinados a ele, não vão mais poder mandar e desmandar. Aqui temos uma imagem, uma representação de banqueiros e pessoas, né, fazendo empréstimos. Eu vou seguindo aqui. Então, a gente vai ver a centralização monárquica. A partir do século XII, várias regiões da Europa, elas tinham início, né, elas tinham iniciado o processo de formação dos estados modernos. Essas mudanças, pessoal, elas vão estar relacionadas a um conjunto de transformações sociais, econômicas e culturais, né, que vão ocorrer no período. Que vai, né, ter esse certo questionamento do poder da Igreja Católica e também vai ter uma difusão das ideias humanistas. A partir do século XV, pessoal, os monarcas eles vão criar mecanismos, né, para manter o poder deles, né, para deixar eles mais fortes, que vai exercer sobre outras regiões. As crises econômicas, a baixa produção de alimentos, a fome e as guerras vão atingir algumas regiões na Europa e também vão contribuir para a centralização monárquica, né, que vai ser considerada uma forma de combater essa estabilidade. Os reis, pessoal, eles criavam leis, impostos e uma moeda de circulação nacional, uma moeda que valia para todo lugar, né? Eles também passariam, pessoal, a fiscalizar as estradas e a construir, né, uma certa burocracia, né, de funcionários que eram encarregados de cada coisa. A organização e o controle do comércio, o sistema de educação, a justiça vão ficar a cargo do Estado, né? Além disso, os reis eles formavam exércitos permanentes e exércitos qualificados, né? Que estavam à disposição da coroa. Aí a gente vai ver o absolutismo, pessoal. Basicamente, o absolutismo, né? Ele é a centralização do poder no seu máximo. Isso vai ficar nos séculos XVI e XVII com o absolutismo. Resumidamente, o que é o absolutismo? O absolutismo, pessoal, ele vai dar
todo o poder para o rei. O rei, se ele disser assim, toda segunda-feira o pessoal tem que pular numa perna de 7 às 8. Se você não pular, você é executado. Você tinha que obedecer, porque o poder estava na mão do rei. O rei mandava e desmandava. Isso é o absolutismo, né? Numa época que o comércio ele se expandia e a burguesia acumulava riqueza, os reis, né, acabavam criando um poder muito grande. Muitos dos antigos direitos feudais que favoreciam os senhores locais e a nobreza perderam a validade, né? A eclosão da reforma protestante vai também contribuir para o fortalecimento do poder dos reis, né? A gente vai ver que essa divisão do cristianismo vai enfraquecer o poder do Papa nos países católicos e a igreja vai ser colocada sob a autoridade dos reis, né? E alguns teóricos vão defender essa centralização política do Estado absolutismo como uma forma de constituir uma sociedade forte e poderosa. Tem aqui, né, uma pintura, o rei Luís XIV, conhecido como Rei Sol, é um dos representantes monarcas absolutos, né? Seu reinado, que durou 72 anos, foi marcado pela ostentação e por rituais que envolviam vestes, objetos de luxo e uma grande corte. Para os historiadores, ele, né, demonstrava muitas riquezas, grandezas e glórias, eram propagandeadas pelo rei e a sua corte, né, garantia isso para ele. Vamos dar uma olhada aqui na pintura. Ó. Tá aqui o rei Henrique, ó. Esse caboclo aqui, tá no livro de vocês, na página 58. Como é que ele está sendo mostrado nessa pintura, pessoal? O rei Henrique XIV. O rei Henrique... professor, ele é esse daí sentado, ali onde tem um monte de livro? É esse caboclo aqui que está brilhando mais do que um poste de tanto ouro. Como é que ele está sendo mostrado? É rico, né? Rico, né? Ele está sendo mostrado como um caboclo que tem condições, um cara respeitado. E quais é os elementos... Como é que nessa pintura aqui você percebe que ele é o chefe de tudo, ele é o dono de tudo? Como é que você consegue notar isso? Professor, é porque ele é o único que está de boa, com a roupa luxuosa e sentado. Exatamente. Ele é o único de boaça. O pessoal ao redor dele, ó, olhando para ele. Ele lá de boa, tranquilo, com a roupinha dele, né? E o pessoal aqui em volta, ó, tudo analisando, as pessoas carregando coisas. Enfim, a gente consegue perceber como ele está também bem no centro. Ele está bem no centro, dá para perceber que ele tem um certo poder, né? Uma certa imponência. Que está todo mundo ao redor dele. Temos aqui também, pessoal, os teóricos do absolutismo. Na Europa Ocidental, pessoal, esse poder absoluto dos reis contrariavam algumas tradições de poderes locais, né, que eram exercidos pelos senhores de cada feudo. Para vencer essa resistência, né, dos senhores dos feudos, da nobreza e da burguesia, que eram os grupos mais fortes, era preciso legitimar o poder dos reis e justificar eles através da fé e da razão, né? Eles tinham que trazer argumentos e dizer por que o correto, o melhor seria o rei no poder, com poder de tudo, o rei absoluto, né? Aí essa tarefa vai ficar a cargo de alguns intelectuais, algumas pessoas, alguns pensadores importantes, como Thomas Hobbes e o Jacques Bossuet. O Thomas Hobbes, pessoal, ele foi um filósofo inglês que ele defendia que a natureza humana, que o homem, ele já nasce mal e egoísta, né? Na sua principal obra, Leviatã, ele afirma que só um Estado forte seria capaz de limitar a liberdade do indivíduo, né? Ele impedindo a guerra de todos contra todos. Em resumo, pessoal, ele vai dizer que o pessoal deve dar poder para o Estado e renunciar à liberdade a fim de se proteger. Porque o ser humano, né, na visão dele, ele já era ruim por natureza. Que só o Estado que vai, né, barrar essa ruindade, que vai manter o homem controlado, né? Para ele, a autoridade do rei precisava ser representada por um monarca, desde que os súditos fossem de acordo. E o Bossuet, pessoal, é um bispo e teólogo francês. Bossuet foi um dos mais importantes intelectuais da corte de Luís XIV, os mais absolutistas dos reis da França. O seu livro, Política Tirada da Sagrada Escritura, ele vai tentar justificar de uma forma divina, né? Ele vai dizer através do divino
ele vai tentar explicar o porquê que o pessoal deve seguir o rei, né? Ele vai dizer que o rei ele é rei porque Deus quis assim, de acordo com a vontade de Deus, ele deve ter o poder máximo, porque, né, ele seria meio Que que a o representação dele. filósofo falaria, né? Isso, ele vai dizer, não, vocês têm que seguir porque o cara, Deus quis que ele fosse rei, Deus, ele está fazendo a vontade de Deus, o que ele diz é a vontade de Deus, entendeu? Então ele vai dizer que qualquer rebelião contra esse cara, o monarca, é uma coisa até criminosa, né? Aí tá aqui a obra dele, ó, as duas obras do Thomas Hobbes e um retrato do Bossuet, né? Diferentes formas de pensar o absolutismo. É possível também perceber, pessoal, a diferença no pensamento desses dois teóricos, o Hobbes e o Bossuet, né? O Hobbes ele vai defender o absolutismo por base na razão. Ele vai argumentar que é necessário para o pessoal ter segurança, precisa ter alguém no poder garantindo isso, né? Já o Bossuet ele vai defender o absolutismo através da religião, né? Ele vai dizer que isso é uma vantagem divina dos reis, né? Esses temas na história é bem comum a gente ver que o absolutismo ele é defendido, né, com base no direito divino. É uma forma mais clássica. O pessoal tendia, né, a aceitar mais essa forma divina do absolutismo, né? Mas a gente pode também notar que os dois, apesar das teorias diferentes, elas existiam no mesmo tempo, né? Só que em reinados diferentes. Aqui temos um pequeno texto, não vou me ater a ele, né? Senão a aula vai ficar muito longa. O mercantilismo. Pronto, a gente vai ver aqui, né? Observe a pintura reproduzida nessa página, a pintura está bem aqui, ó. As vestimentas das pessoas, né? Repleta de adornos e requinte. A gente consegue ver nessas pinturas, né? Que eles estão todos bem arrumados, bem vestidos. Isso é na página 61. Até as crianças parecem adulto, né? Aí. Pois é, até as crianças parecem adultos, ó, com chapéus, né? Com roupas longas. Como é que vocês acham que dava para sustentar tudo isso? Como é que vocês acham? De onde é que tirava o dinheiro para o pessoal ter esse tanto de coisa? Hoje em dia é difícil até para nós ter uma roupazinha melhorzinha, mas deixa pouco. Basicamente, pessoal, a solução que as monarquias encontravam para enriquecer o reino vai receber o nome de mercantilismo. O mercantilismo ele vai ter algumas diferenças. Vamos dar uma olhadinha nessas diferenças. No mercantilismo, uma das coisas que vai se destacar é o metalismo. O que é o metalismo? O metalismo, pessoal, ele vai dizer que a riqueza de um reino ela vai ser medida pela quantidade de metais nobres que o reino possuía. Por exemplo, o tanto de ouro, cobre, prata, bronze que o reino, quanto mais ele tem, mais rico ele é. Por essa razão, há muitos governos, pessoal, eles vão evitar que o ouro saia, né? O ouro e a prata saiam dos cofres do Estado, né? Porque quanto menos ouro, menos prata, na visão deles, mais pobre era o reino. Aí vai ter uma balança comercial favorável. Os governos vão criar medidas protecionistas para encarecer os produtos importados e reduzir a sua entrada no reino. Ou seja, eles vão colocar as taxas lá em cima para o pessoal parar de comprar de fora e comprar os que já estavam lá dentro, né? Para diminuir a importação e aumentar a exportação. O pessoal começar a vender para fora ao invés de comprar, né? Para a balança comercial ficar mais positiva. E vai ter um estímulo às manufaturas locais. O governo ele vai começar a estimular a produção de bens, né? Como tecidos e ferramentas, para esses produtos abastecer o mercado interno, né? Que geravam impostos e podiam ser exportados, vendidos para fora, rendendo mais moedas para a coroa. A gente vai ver a acumulação de riquezas, né? As práticas mercantilistas foram utilizadas pelos reinos europeus para acumular riqueza. Um traço bem comum, né? A todos os reinos vai ser a interferência do Estado na economia por meio de incentivos. Eles vão começar a taxar as coisas, eles vão controlar, né, os monopólios. Opa, alguém levantou a mão. Professor, você já era tipo contrabando, né, dessa época? Não, basicamente assim. Hoje em dia a gente paga imposto, vocês sabem disso. O Estado vai dizer, por exemplo, essa garrafa aqui que eu estou bebendo água, vamos botar aquela só a garrafa, viu?
A água não. A gente compra essa garrafa a R$2. Se essa garrafa é vendida a R$2, o comerciante que compra ela, ele vai comprar ela a R$1. O cara que vendeu para o comerciante, que vai ser a fábrica, ele vai fabricar essa garrafinha, talvez vá custar para ele 20 centavos por aí. E assim vai. O Estado, ele vai cobrar um imposto em cima disso. Para que o imposto? Para conseguir manter o Estado, funcionários públicos, enfim, todo mundo. E aqui o Estado ele vai se meter muito na economia, né? Entre os séculos XV e XVIII, a aliança entre os Estados monárquicos e a burguesia vai impulsionar, né, o investimento nas viagens marítimas. Vários governos europeus vão organizar expedições para explorar os mares e conquistar colônias, né? Em busca de quê? De riqueza, para produtos de alto valor também, né? Entre outras coisas, como especiarias e metais preciosos. Especiarias, pessoal, seriam meio que os temperos que eram trazidos, né, do Oriente. E monopolista é um comércio exclusivo, só uma coisa que vende. A gente vai ver também que eles vão começar a acumular os capitais. O capital é o dinheiro, viu? O dinheiro, por assim dizer, que vai ser meio garantido através de saques. Eles vão começar a conquistar. Oi? Vai ter dever? Uhum. Já eu passo. A pirataria também. Vai ser em PDF, professor? O dever? Vai já. Vai já. As conquistas, a pirataria também vai ajudar a isso, porque os piratas vão começar a roubar de fora, né? As conquistas territoriais das relações comerciais, né? Vai trazer mais riquezas, entre várias coisas, como a escravidão. Eles também vão começar a produzir seus próprios produtos, como açúcar, cacau, algodão, e exportar, e por aí vai, né? A gente vai ver também, pessoal, que estou quase acabando. Vai ter muitos caminhos. Deixa eu ver aqui. Pronto, já eu acabo. No processo dessas acumulações de riquezas, os países europeus vão seguir caminhos diferentes. Portugal e Espanha, eles vão dar maior, né, ênfase no metalismo. A Espanha, ela vai garantir uma grande quantidade de ouro e prata, que vai ser tirado das colônias, e Portugal vai fazer o quê? Vai encontrar as minas de ouro aqui no Brasil no final do século XVII. A Holanda, ela já foi diferente, ela investiu na integração do comércio externo e nos empréstimos financeiros, né? Emprestar dinheiro para os outros. Por exemplo, para produzir açúcar. A França, ela vai fazer o quê? Ela vai incentivar a exportação e vai barrar as importações para, né, estimular a venda. A Inglaterra, ela vai também fazer o quê? Ela vai promover cercamentos de terra, vai cercar as terras e vai começar a produzir, né, uma migração em massa dos trabalhadores dos campos para as cidades. O pessoal do campo vai para a cidade atrás de trabalho e vai começar a gerar mais dinheiro para o Estado. Por quê? Porque eles vão passar a desenvolver mais atividades manufatureiras, né, em fábricas. A Inglaterra, ela combinou diferentes métodos de acumulação de capitais, né, e ela superou vários países europeus, preparando o caminho, né, da transição do mercantilismo para o capitalismo industrial. Tem aqui um outro texto do cercamento, né, peço que vocês confiram depois. Vamos agora para o mercantilismo como transição para o capitalismo ou capitalismo comercial. Eu vou parar de reproduzir minha tela. Vamos agora para a atividade. Eu vou explicar como é que você vai fazer essa atividade. Bem simples, não tem nada de difícil. Só baixar ela aqui, só um momento. Fazer download, pronto. Vou apresentar minha tela para vocês. Vou explicar, né? Como vocês fazem cada questão, o que cada questão está pedindo. E aí vocês já me mandam logo, vocês já vão ouvindo e já vão fazendo. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão vendo minha tela. Bom, pessoal, está dizendo o seguinte aqui, né? Mercantilismo como transição, isso é na página 64. Para o capitalismo comercial. Frases como tempo é dinheiro, tudo é mercadoria traduzem um tipo de sociedade chamada de capitalista. A sociedade capitalista caracteriza-se pela propriedade privada dos bens e dos meios de produção, pela produção em massa voltada para o mercado,
pela existência de trabalhadores que precisam vender sua força de trabalho em troca de um salário, né? O capitalismo ele vai começar a desenvolver no interior do feudalismo, né? Quando o feudalismo começa a entrar em declínio. Na concepção de alguns historiadores, o mercantilismo é um conjunto de práticas relacionadas a esse processo. Para o historiador Francisco Falcon, o mercantilismo é uma época específica, com estruturas políticas, econômicas e sociais, mas não são mais feudais nem propriamente capitalistas. A acumulação de capital pelos estados modernos europeus nesse período teria possibilitado a posterior consolidação das relações capitalistas, né? Vamos ler agora um textozinho aqui. Vivemos hoje, mais do que nunca, mergulhados num mundo de ismos, tanto político quanto econômicos, a tal ponto que eles se tornaram elementos necessários à própria maneira de pensar e sentir a realidade que nos serve. É como eles nos classificam. Rotulamos e, acima de tudo, aceitamos ou criticamos a realidade contemporânea. O mercantilismo é, num certo sentido, um desses ismos. Do próprio ponto de vista, acreditamos que o mercantilismo deve ser entendido como um conjunto de ideias e práticas econômicas que caracterizará a história econômica europeia e, principalmente, a política econômica dos Estados modernos europeus durante o período situado entre os séculos XV, XVI e XVIII. Nesse sentido, entendemos que, para a definição de Maurício Dopp, o mercantilismo foi essencialmente a política econômica de uma era de acumulação primitiva. É ainda bastante esclarecedora se entendermos essa acumulação primitiva como uma acumulação prévia, ou seja, um período anterior à existência da produção capitalista propriamente dita enquanto forma ou modo de produção dominante, durante o qual diversas formas de acumulação de capital não capitalistas, por definição, tiveram lugar. De acordo com o texto, o que é mercantilismo, né? Vocês vão ler esse texto com mais calma e vão dizer de acordo. Oi? Alguém falou alguma coisa aí? Isso é na página 64, só resposta. De acordo com o texto, o que é mercantilismo? Vocês leem o texto, vão dizer, né, o que é o mercantilismo. Professor, atividade são respostas, né? Só respostas, exatamente, só respostas. Segundo o historiador, porque, estou terminando, porque a época está aqui, você já tem essa daqui, vamos para a segunda agora. Segundo o historiador, porque a época mercantilista é um período de transição. Pessoal, segundo esse historiador aqui, esse textozinho dele, por que o mercantilismo ele vai ser uma transição de uma coisa para outra? Vocês lendo o texto, vocês conseguem responder. A3. Com base no texto e no estudo do capítulo, explique como as práticas mercantilistas colaboraram para a acumulação primitiva de capitais. Aqui tem a definição de acumulação primitiva, então vocês vão tentar relacionar, né, de acordo com o que a gente viu hoje, com essa acumulação primitiva de capitais que está descrita aqui nesse texto. Pronto. 3 questões aqui, vamos passar para o restante. Na página 65 tem o restante das questões. Ó. No caderno, numere as frases a seguir para que, ao serem encadeadas, formem um texto contínuo. Aqui, pessoal, é um texto, é um textinho. Vocês vão ver, né? A, B, C, D, E e F, né? São 6 coisas. E tá trocada a ordem. Então, vocês só vão dizer, né? Tio, eu preciso copiar esses itens? Não. Vocês podem botar, tipo assim, se A for 2, por exemplo, aí vocês botam A, 2. Se AB for o texto 3, aí vocês vão botar 2, 3, por aí vai. Aí é só vocês juntarem. Isso aqui é um texto. E botam a ordem. Diga. Qual a atividade? Página 65, página 64, só a resposta. São 3 questões? Pronto, na 1 você já... Tô terminando. Você nem terminei de falar, cara. De explicar como é que faz. Já você faz. Aqui vocês só vão botar a ordem. A2, a frase "o Estado sou eu" é tradicionalmente atribuída ao rei francês Luís XIV. Qual o sentido dessa afirmação? Quando o cara chega e fala "o Estado sou eu", o Luís XIV ele era um rei absolutista. O que vocês acham que ele está querendo dizer com isso, né? Então vocês vão dizer. A3,
Não precisa fazer a terceira questão. De novo, ó. Não precisa fazer, ó. É a 1, a 2, vamos para a 4. Qual foi o principal grupo social que se aliou aos reis e apoiou a centralização política? Vocês vão, né, voltar no capítulo e vão ver quais foram os principais grupos que apoiaram. Eu falei aqui no vídeo. E quais eram os interesses envolvidos? Por que esse grupo estava querendo que o rei fosse o monarca, o rei tivesse o poder absoluto, né? Ele tinha um interesse. Qual é? E a 5, que é a última questão, quais foram as consequências da política econômica mercantilista para as monarquias europeias? Por que a política mercantilista teve um lado negativo para as monarquias, né? Então, vocês vão dizer, são só essas questões, mais uma vez, página 64, 1, 2, 3, página 65, 1, 2, 4 e 5. Não precisa fazer a 3. Tá aqui, ó, tem explicando bem direitinho. Vou parar de reproduzir a tela. Tudo certo, tudo tranquilo, alguma dúvida? Não? Não. Ei, professor, Essa então aula eu na vou deixar. página 64 é 1, 2 e 3, na página 65, 1, 2, 4 e 5, né? Exatamente, muito bem. Deixa eu só, antes de eu terminar aqui, só algumas perguntinhas. Todo mundo botou o nome no chat, o nome completo, a turma e a série? Se já tiver botado, tudo bem. Eu já Eu vou coloquei. parar aqui a gravação. Sim, eu coloquei. Eu vou só tirar